dar início a tudo aqui. Então tá, legal, vamos lá. Vamos lá, gente. Inclusive, a gente já tem aí quórum, tem a maioria dos 15 aí. Eu vou compartilhar a tela, tá, para a gente poder conversar. Eu vou pegar um pouquinho o finalzinho do que a gente tinha visto na conversa passada e vou retomar aqui alguns pontos, que é justamente aqui o... Deixa eu eliminar isso aqui. Que é justamente quando o João César descreve, né, o método de trabalho dele. Tá? Vamos ler isso aqui, vamos começar de novo, né, porque eu tinha colocado um pequeno adendo que era importante a gente discutir. Né? Então, o método dele propõe 4 níveis, ou seja, 4 etapas na construção do objeto. Tá? Então, num primeiro momento, a obra específica com a qual se trabalha, ela é o contexto dela mesma. E aí, o texto produzido vai ser o texto unicamente voltado para a própria obra. Então, através de uma descrição rigorosa. É o que eu falei para vocês, aquele método do close reading, né? do New Criticism. Né? E que não é só, quer dizer, essa leitura corpo a corpo, né, com a obra que produz um texto que vai ser baseado em elementos detalhados, em minúcias. Né? Bom, no segundo momento, ele diz, vamos relacionar essa obra específica com o conjunto das obras do autor. Ou seja, a gente vai pegar, então, um dado romance, um dado livro de poemas, e comparar ou justapor com as demais obras dele. É aí que ele fala que aparecem obsessões, quer dizer, elementos comuns, linhas comuns de construção ficcional, de estratégia narrativa, de construção de ritmo poético, né? Obsessões por certas imagens, certos assuntos, certas construções sintáticas. Né? Vamos lembrar que quando uma das discussões sobre a autoria das cartas chilenas, tem um artigo muito bom, excelente do Bandeira, em que ele surpreende nas cartas chilenas vários versos em que aparecem expressões repetidas. Né? Ah, não, eis aqui, algo assim. E ele percebe que nos possíveis autores, o único que usava essas repetições era o Gonzaga nas liras. É um dos muitos outros elementos que ele levanta para sustentar a hipótese de que o autor das cartas chilenas é o Gonzaga. Né? Assim como a semelhança, também diferenças no tratamento das mesmas questões. Isso é uma coisa interessante para ver, eventualmente, uma evolução na maneira como certo assunto, como certo vocabulário é empregado. Né? Então, a gente vai fazer a comparação da obra no contexto das demais obras do autor. Tá? Eu vou propor um exercício, quando a gente acabar de discutir esse artigo aqui do João César, né? Eu vou propor um exercício através do Daily Notes para a gente fazer isso com o Augusto dos Anjos. Porque ele coloca uma questão interessante. Né? Bom, eu tenho uma obra e vou comparar com as demais obras do autor. E quando o autor só tem aquela obra? É o caso do Augusto dos Anjos. Né? Então, o que eu vou propor? Que a gente analise, tome como obra um conjunto de 3 poemas, 3 sonetos que eu vou indicar para vocês. E as demais obras do autor vão ser os demais poemas daquele mesmo livro. Tá? Bom, aí no terceiro instante vai ser o trabalho com a intertextualidade, ou seja, vamos ver o repertório de leituras do autor. Esse repertório de leituras ele pode estar materializado, por exemplo, na biblioteca. Você chega lá na Biblioteca Nacional, você tem a biblioteca do Alberto de Oliveira, você tem a biblioteca do Olavo Bilac. Tá? Você tem parte da biblioteca do Machado de Assis. Parte foi desviada pela sobrinha dele e parte foi apossada pelos acadêmicos. Né? Então, aí já há alguns problemas. Né? Muitas vezes você não tem elementos materiais para dizer o que foi que o autor, o escritor, aliás, o escritor leu. Né? Há casos, né, como o do Guimarães Rosa, por exemplo, cuja biblioteca não era muito grande, ele lia muita coisa de empréstimo e leu muita coisa na Biblioteca Nacional. Né? A minha orientadora de mestrado, a Suzy Sperber, ela trabalhou com o Guimarães Rosa e ela levantou a ficha de leitura dele na Biblioteca Nacional. Né? Ou seja, tudo que ele emprestou, tudo que ele consultou estava marcado lá. Tá? Mas o que ele leu de empréstimo, de amigos, de conhecidos,
Isso não tem como você pegar materialmente. Aí há o trabalho indireto, de busca de leituras de intertextualidades indiretas, né, que não estão explicitadas. Né? Quando, sei lá, se o Rosa falasse, eu li, num certo conto ele coloca lá Otelo, né, como o Machado faz no Dom Casmurro. Né? Talvez o livro, a peça do Shakespeare, não tivesse entre os lidos por ele na Biblioteca Nacional, mas está lá escrito, configurado, ele leu em algum lugar isso, mesmo que não esteja, a gente não consiga materialmente comprovar isso. Né? Mas muitas vezes não, muitas vezes a referência é indireta, a intertextualidade nem sempre é de uma leitura direta. Às vezes o escritor pega de uma obra de um escritor sem se dar conta que está pegando algo que aquele segundo escritor pegou lá de trás. Né? Esse é um trabalho muito interessante, muito exaustivo, né? Difícil às vezes, mas que às vezes nos permite descobrir coisas interessantíssimas sobre uma dada obra e um dado escritor. Né? Aqui o João César se refere justamente à importância das leituras que o Machado fez de todo, ou pelo menos de boa parte, do teatro do Shakespeare. Né? Daí ele fala do quarto e último nível, que é justamente buscar relações entre a construção do objeto literário, né? A construção da obra, né? daquela obra específica, e o contexto histórico em que isso foi feito, em que o escritor escreveu aquilo. Né? Mas, como ele diz, somente depois de um longo trabalho propriamente textual, de construindo a sua leitura, aí sim, construindo o texto em cima da obra. Tá? Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, até para recordar um pouco que a gente viu, conversou na semana, na terça-feira. Né? Então, por favor, podem falar ao som de música de carnaval, que está tocando brabo aqui. Vamos lá, vocês estão com vergonha de falar, uai? É carnaval, vamos lá, ninguém tem vergonha, vamos falar. Tranquilo? Deu para recordar bem? Todo mundo concorda? Ninguém se sente incomodado, nem curioso sobre nada? Bianca, você coçou o queixo assim como quem... peraí, tá com cara de pensador do Rodin. Não, eu só fiquei pensando como é que esses autores, como que tinha citado ali do Manuel Bandeira, fazem para chegar em certas conclusões, tipo, texto como Cartas Chilenas, pensar, pode ser que seja o Gonzaga que escreveu, assim. Sim. Como diz o João César, depois de um longo trabalho propriamente textual, né? Você pegar a obra, ver os detalhes, e a partir desses detalhes, dessas minúcias, daquilo que chama atenção, você vai construindo o seu texto, né? Agora, é um trabalho longo, né? É um trabalho trabalhoso, perdoem aí o pleonasmo, né? Mas é exaustivo, certamente é. Esses casos específicos de busca de autoria, eles são interessantes, que são desafiadores, né? Então, só que é um tipo de coisa que, assim, demanda décadas e muitas vezes é irresolvível, né? No caso das cartas chilenas, por exemplo, nos anos 30 e 40, surgiu uma expressão assim, isso aí é procurar a autoria das cartas chilenas. Por quê? Porque era uma coisa tão discutida na época e tão pouco resolvida que virou sinônimo de trabalho inútil. Né? Isso aí é procurar a autoria das cartas chilenas, quer dizer, não adianta nada fazer o esforço, não vai dar certo, não vai chegar numa resposta. É tipo secar gelo? Oi? Era tipo secar gelo? Enxugar gelo, por aí. Exatamente, uma expressão equivalente. Né? E há casos assim muito complicados, né? Que talvez a gente possa propor uma solução que não é nunca certa, com pesquisa mais automatizada, mais computadorizada. Porque, por exemplo, tem um conto chamado Madalena, que foi publicado por um tal de M.DA. Né? Na época, quem usava isso? Machado de Assis. Mas no mesmo jornal havia um outro que usava esse mesmo pseudônimo, que era o Moreira de Azevedo. Tá? E um conto, Moreira de Azevedo fez mais romance. Então ficaria difícil comparar uma narrativa curta com uma narrativa mais longa. Né?
os trabalhos que a gente fez no Nupil indicariam que o autor é o Machado de Assis, mas nunca é uma atribuição 100% certa, entendeu? Não dá, né? Isso com relação à autoria, né? Porque nós estamos falando aqui, o que o João César fala, na verdade, é a análise, a interpretação de uma dada obra literária, tá? Agora, tem outra coisa também, que eu tinha falado na nossa conversa passada, né? Ele fala que o quarto ponto é justamente essa contextualização histórica da obra, né? Estabelecer a relação entre a obra e o contexto histórico. Deixa eu só ligar a bateria aqui na rede que está acabando. Aqui, peraí. Pronto, agora vamos ter bateria para o resto. Já está carregando. Tá? Então, o quarto elemento seria isso. Agora, eu tinha comentado com vocês sobre a necessidade de estabelecer uma outra relação com o contexto histórico, que é a relação de nossa de leitores com o nosso contexto histórico. Para que a gente não caia naquelas duas posições extremas e ingênuas e redutoras, né? Ou seja, eu vou ler a obra tomando como base o meu contexto histórico de leitor e vou exigir que a obra tenha resposta para as questões minhas de hoje, né? Ou o outro lado, eu vou ingenuamente achar que eu posso virar um leitor da época em que aquela obra foi escrita, né? Também não é possível. Então, esse seria, não sei se um quinto ponto, né, mas um ponto que vai atravessar todos os outros quatro, porque a cada momento eu vou ter que ter esse cuidado de ter uma clareza sobre a minha posição. Quem sou eu como leitor? E me colocar diante de uma obra que, a não ser que seja uma obra contemporânea, né? Mas quando não é contemporânea, eu vou ter que o tempo inteiro estar pensando, bom, qual é o meu contexto histórico, qual é o contexto histórico em que a obra foi feita, né? A obra específica, depois o conjunto das obras, imaginando que ao longo da produção dessas obras todas, né? Pegando o segundo momento do João César, tá? Houve uma mudança no contexto também, né? Depois pegar as leituras, os intertextos, que ao longo do tempo vão mudando também, tá certo? Até chegar aquele quarto momento do João César em que a gente vai buscar as relações entre a obra e seu contexto. Mas aí tem que estar mais clara ainda a relação entre mim, leitor, e o meu próprio contexto, né? Por exemplo, se eu vou ler, não precisa nem ser obra literária, né? Eu vou ler Platão e Aristóteles, né? Eu vou abrir coisa e vou dizer, pô, esses caras são uns misóginos, escravagistas e racistas, não quero saber deles. Vou jogar fora, né? Claro que eram, sim. Ninguém vai dizer que os gregos eram bonzinhos e tal, eram geniais filósofos. Não, era uma sociedade violenta, era uma sociedade excludente, né? Agora, isso não impede que a gente não estou dizendo esquecer disso. Levando isso em consideração, a gente pode ler e aproveitar profundamente o que esses pensadores disseram, né? Não esquecendo o tipo de mundo em que eles viviam, certo? Só que eu não posso ler com os olhos de hoje, certo? E há coisas que são opostas, né? Eu lembro de ter lido uma vez uma tradução de um dos diálogos do Platão, em que ele fala do amor e fala do amor, né? Não sei se era o banquete ou era o outro, talvez ele tenha sido o banquete, né? Em que ele justamente fala do amor do filósofo, ele fala do amor, o exemplo que ele dá é do filósofo pelo seu companheiro jovem, o Efebo, né? E o tradutor era um professor da USP, assim, super pudico, né? Cheio de dedos, né? Então ele põe umas notas assim para dizer, sabe, naquela época havia esse tipo de devassidão entre os gregos, e aquela época era considerado normal, mas não comigo, hein? Comigo não. Então, era muito engraçado ver os cuidados dele com isso, né? Então, essas coisas mudam muito, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de ter muito, com um mínimo de clareza
tanto a relação da obra específica com o seu contexto histórico, como a relação nossa com o nosso contexto histórico, e não impor um ao outro. Isso é muito importante, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês aqui o caso do filme que eu vi no cineclube aqui da filha de um amigo, da Linda Wertmüller, lá o Pasqualino Sete Belezas. Comentei com vocês, né? Cheguei a falar com vocês, né? É um belíssimo filme. Agora, tem que levar em conta o contexto. Anos 70 era outra coisa, né? Nos anos 70, na Itália, era Brigadas Vermelhas, era guerrilha para derrubar o capitalismo. Então, a luta política contra o capitalismo era mais importante do que o resto, entendeu? Então, vai passar lá misoginia, vai passar gordofobia, porque o importante era a missão revolucionária, entendeu? É assim que era na época, né? Então, se você não perceber isso, você vai perder de ver um filme que é magnífico, que é muito bonito, né? Apesar de ter isso que hoje a gente lê e fala, pô, isso é uma bobagem, isso é um grande equívoco, é um grande erro, é uma grande violência, né? A mulheres, sei lá, pessoas gordas, assim por diante, né? Mas a gente não é ingênuo, a gente pode perfeitamente ter consciência dos problemas daquele contexto histórico e, portanto, daquela obra escrita naquele contexto histórico e não se deixar influenciar por eles. A gente pode pegar o que há de bom e deixar o que a gente considera hoje errado, certamente, né? Vamos lá, quero ouvir comentários de vocês. O que vocês dizem? A Bianca saiu? A internet dela caiu. Ah, que pena. Que droga. Mas digo então, se alguém quiser mais entrar no vídeo, por favor, fique à vontade. Érica, vamos lá. Amanda, Érica. A Érica tá 2 vezes aqui. É porque eu tive que entrar pelo celular para eu conseguir botar a câmera. Entendi. Tem a Giovana, tem a Isabela, tem a Juliana, tem a Kátia, tem a Kelly, tem a Luane, Luísa, Natália. Vamos lá, falem e apareçam se quiserem. Algum comentário, alguma questão? Ou podemos ir adiante? Podemos ir? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui o João César fala algumas coisas que eu diria que são óbvias, mas ao mesmo tempo são muito importantes de serem ditas, porque é uma obviedade que muitas vezes escapa aos críticos e aos teóricos da literatura, né? Ele diz assim, está marcado em amarelo aí. Não existe método que tudo abranja e não há teoria que dê conta de todo o objeto. Evidente, né? Isso é uma coisa bastante evidente. Talvez nas ciências duras, né, exatas e biomédicas, isso pareça seja aceito com menos dificuldade. Eu digo com menos dificuldade porque se a gente pega a física, por exemplo, a gente tem 2 modelos de ciência física que até hoje são incompatíveis, e o grande esforço dos físicos é justamente compatibilizar a relatividade com a quântica. Embora o Einstein tenha proposto tanto a relatividade quanto a palavra quanta, né, são modelos da realidade que até agora não conseguiram fazer uma composição, né? Você tem aí quatro campos de forças, né, que são gravitacionais, eletromagnéticas, nucleares fracas, nucleares fortes, e eles tentam a todo custo uma teoria que unifique esses 4 campos de força e ainda não conseguiram, né? Então, mesmo lá, você vê que uma teoria não dá conta de todo o objeto, né? Sem contar que teorias antigas podem servir perfeitamente dependendo do objeto que você constrói. Dependendo do que você está construindo com o objeto, a mecânica newtoniana serve perfeitamente, né? Os policiais das perícias de bateria de carro usam cálculos que vêm da mecânica do Newton, e isso funciona perfeitamente, né? Então, mesmo nas ciências duras, isso não é uma verdade, que há um método, há uma teoria que resolve tudo. Ainda mais nas ciências humanas, né? Ou sobretudo nas ciências humanas e, claro, nos estudos literários, tá? Então, de alguma forma, né,
a gente pode dizer que há uma possível complementaridade entre diferentes teorias. É claro que há teorias que se opõem, né? Se você aplica uma teoria num objeto, ela vai te dar um objeto que nunca vai ser obtido por uma outra teoria diferente. Tá? O que o João César fala aqui? O que uma teoria faz é iluminar, se bem sucedida, o que nem sempre ocorre, certos aspectos da construção do objeto literário, ou certos aspectos de um escritor. Se você ilumina intensamente certos aspectos, outros necessariamente ficam na sombra. O que a outra teoria faz é iluminar aquele outro aspecto. Né? Por exemplo, se eu faço uma leitura sociológica, tá? Via Lukács, ou via Antônio Cândido, ou via Roberto Schwartz, de um certo romance. Né? De outro lado, eu posso pegar um Spitzer, trabalhar com estilística e levantar elementos da construção de estilo, de sintaxe, de vocabulário, de léxico daquele escritor. Né? Pode ser que numa terceira leitura as duas se unam. Ou pode ser que o leitor sociológico vá usar elementos da estilística para corroborar sua visão sociológica. Ou vice-versa, o leitor da estilística possa usar elementos do contexto, elementos da leitura sociológica, para enriquecer e corroborar a sua leitura das variantes ou invariantes estilísticas. Né? Então, há uma certa complementaridade, sim, entre algumas teorias. Né? Queria ouvir vocês sobre isso. A Bianca voltou. Deu certo a internet aí. Legal. Vamos lá. Comentários, por favor. Qual que seria, tipo, um limite de quantas simultaneamente a pessoa vai conseguir usar? Excelente pergunta, Érica. Excelente pergunta, porque eu diria que o quanto menos, melhor. Porque com duas correntes teóricas, né, como eu falei, o importante é que você tenha os pés plantados firmemente, tá? Você tem uma base sólida na sua corrente teórico-metodológica. Né? É a partir dela que você pode buscar ajuda em outras linhas teóricas. Né? Vou dar um exemplo. Né? Nos estudos literários, qualquer abordagem teórico-metodológica que seja, né, para construir nosso objeto, a gente vai lançar a mão de elementos da linguística. Né? De sintaxe, de semântica, tá? De análise do discurso. A gente pode perfeitamente fazer isso sem perder o foco, sem perder o apoio na nossa base teórico-metodológica. Tá? Então, o importante é você ter essa coerência. Né? Eu diria o seguinte, tá? Na formação do estudioso, né, do crítico, do teórico dos estudos literários, né, é fundamental que ele escolha uma base filosófica, e a partir dessa base filosófica ele vai definir que linha teórico-metodológica dos estudos literários é mais condizente com a base filosófica dele, e a partir daí ele vai se dedicar a aprofundar o seu conhecimento, tanto nessa base filosófica quanto na linha teórico-metodológica que ele escolheu, e vai fazendo suas leituras. Né? Isso não quer dizer que ele vai ser um bitolado, né? Um cara fechado só naquilo e não vai ver mais nada. Acontece muito disso, infelizmente. Né? Não há nenhum problema que a gente dê uma olhada em outra linha teórico-metodológica e use algumas coisas dela. Tá? Por exemplo, tá? Naquele livro do Cândido, em sala de aula, que é genial, né? Tem um artigo específico que é muito bom, que é Uma Aldeia Falsa. Não sei se você já lembra de ter lido esse artigo do Cândido. Né? O Cândido vai fazer sempre a leitura sociológica dele. Aliás, ele foi formado em sociologia, tá? Mas ele usa aspectos de construção do verso, que é algo mais formal. Né? Então, ele vai pegar elementos de análise formal do verso para dar substância, para dar sustentação para a sua abordagem sociológica. Então,
respondendo a questão da Érica, e evidentemente é uma questão que preciosa para todo mundo, né? É o importante a gente ter uma base coerente. Essa base coerente não significa dogmática. Se a gente achar em outra linha teórica, em outra ciência que seja, procedimentos que vão nos ajudar a construir melhor o nosso objeto e aprofundar melhor a nossa linha teórica metodológica, vamos usar. Né? O problema é quando você começa a olhar muito para outros lados e aí fatalmente você vai perder o seu caminho. Esse é o problema. O que acontece com os trabalhos. Acho que eu falei aqui do aluno que entrou no mestrado, entrou comigo e depois pegou outro orientador, porque a gente não deu certo a relação, porque o cara, numa página A4, o cara citou 27 teóricos diferentes. Quer dizer, e a voz dele, e o aprendizado dele, onde é que estava? Não estava, ele queria só mostrar para os outros que ele lia para caramba, que ele conhecia um monte de coisa. Ele podia conhecer um monte de coisa, mas não estava lendo a obra literária, simplesmente, que é o mais importante. Né? Então, a gente tem que ter essa cautela metodológica, Érica, sabe? Esse cuidado de não perder o nosso caminho, não perder a nossa base. Mas, repito, isso não significa ser dogmático. A gente tem que saber olhar e buscar auxílio de outras correntes teórico-metodológicas, até de outras ciências, mas sempre para ajudar a nossa opção teórico-metodológica. Certo? Não sei se ficou claro, tá? Agora, isso é uma coisa assim que não é assim, a gente tem uma receita e está pronta, né? Esses problemas vão surgir o tempo todo, a gente tem que estar o tempo todo pensando neles. É aquilo que eu falei do recuo metodológico, sabe? Está lendo a nossa leitura, né? Eu estou lendo lá, envolvido, sei lá, a minha linha é estilística, eu adoro estilística, porque eu gosto de linguística, tal, né? Mas eu tenho que, de repente, dar um recuo e dizer, como é que eu estou usando a estilística, o método estilístico, a teoria, para ler essa obra? Será que não falta algo? Como é que eu estou como leitor? Será que eu não estou ingenuamente indo nesse ponto de vista e esquecendo outra coisa? Então, essa análise crítica de si própria, essa autoironia, ela é um procedimento metodológico que eu diria, já falei, que vale para qualquer linha teórica metodológica, vale para sempre. Esse recuo e ver o que eu estou fazendo. Isso é fundamental. Tá? A Bianca caiu de novo, né? Caramba. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Tem alguma questão, alguma pergunta, alguma colocação? Então tá, vamos em frente lá. Tá? Ainda outro trechinho aqui. Tá? Agora ele fala do próprio método dele. Né? O método que tenta desenvolver, se é muito fecundo para a compreensão de procedimentos mais intrínsecos à própria obra, é, ao mesmo tempo, um método que eclipsa a relação da obra com o seu contexto. Isso apenas aparece, se aparece, no último nível. Né? Isso é uma coisa muito rara, você ver alguém falar dos limites e dos problemas do seu próprio método. Né? Em geral, as pessoas, quando falam disso, quando chegam raramente a falar do próprio método, da própria linha teórica, falam mais da linha teórica do que do método. Né? Mas raramente tem essa honestidade. Né? O meu método, a minha teoria resolve tudo. Eu posso ler qualquer coisa com ele e tal. Né? Então, quero louvar aqui a honestidade intelectual do João César, porque é assim mesmo. Né? Nas ciências duras, essas questões são mais tranquilas. Né? Você tem uma teoria, tem um método, você vai construir o seu objeto, vai observar, e pode acontecer de a sua teoria, o seu método não ajudarem em nada. A experiência que você fez não deu resultado nenhum. Isso é visto com certa tranquilidade nas ciências duras. Nas ciências humanas, e em particular nos estudos literários, isso é um grande problema, porque as pessoas tentam, muitas vezes, mostrar que o fracasso é um sucesso. E uma hipótese que não deu certo, deu certo. Né? Isso tanto do lado da leitura crítica, quanto do lado até da criação, né? Da criação literária. Eu lembro de um congresso que eu participei em Belo Horizonte, que era sobre poesia concreta, poesia concreta, poesia experimental, poesia digital. Era esse o congresso. Né? E aí
pessoal falava do experimentalismo, não sei o quê, que era genial as pessoas colocarem as experiências criativas que faziam, que era muito legal e tal. Daí eu perguntei com essas próprias palavras, tal. Falei, tá, vocês estão falando aí da criação e quando dá merda? Quando o autor, quando o poeta faz um negócio lá que deu merda, não deu certo, ficou horrível. E aí? Vamos chamar isso de genial? Sempre? Né? Daí um cara respondeu para mim, não, então deixa eu dar um exemplo, deixa eu... você tem razão, ele começou assim. Por exemplo, ele deu o exemplo do Tom Zé, que tinha gravado um disco, e ele pegou as faixas em que tinha dado alguma falha de instrumento, de ruído, sei lá o que, tal, né? Ele pegou as gravações que deram problema e disse, ele colocou essas gravações no final do CD e ficou genial, né? Eu falei, pô, mais uma vez está dizendo que ninguém faz merda, porque o que deu errado você falou que deu certo, né? Então há essa indulgência que eu acho excessiva, né? De nos estudos literários as pessoas terem receio de dizer, pô, a minha hipótese não deu certo, né? Vou ter que procurar outra, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em mestrado e doutorado, né? No mestrado, né? Sim, a gente pode dizer a minha hipótese deu errada, explicar por que deu errada, porque o mestrado é um rito de passagem para o doutorado. O mestrado assim, algo que vai ensinar você a dominar minimamente um método de trabalho intelectual com um objeto literário. Doutorado é diferente. Doutorado, você tem aí que comprovar uma tese, você tem que provar uma hipótese. Então, aí você tem que chegar no final com uma demonstração bem sucedida. Por isso que você tem mais tempo. São 4 anos. É o tempo que você tem de estudar o seu objeto, desenvolver o seu método, a sua linha teórica, testar aquela sua hipótese inicial. E se ela não der certo, você tem que propor outra, né? No doutorado, é muito comum que a pessoa proponha no projeto de entrada uma certa hipótese e no final ele defenda outra. Ou porque ele se desinteressou por aquela hipótese inicial, ou, o que é mais frequente, aquela hipótese inicial se mostrou errada ou impossível de ser provada. Então vamos mudar, não tem problema. 4 anos é suficiente para fazer isso. Tá? O que é muito condenável é se tentar transformar o erro em acerto. Né? Isso é realmente condenável. Agora, se você não tem essa postura do recuo metodológico, né, de recuar e perceber, eu estou forçando a barra para que a minha hipótese dê certo, ela não está dando certo, olha, eu estou vendo isso, aquilo, eu vou ter que mudar a minha hipótese. Se você não faz esse recuo, você vai ficar o tempo todo obsessivamente tentando provar que você está certo. E vai, como muita gente faz, multiplica leituras, interpretações, para tentar esconder o fato de que, no fundo, né, na verdade, a sua hipótese não funciona. Então, esse cuidado é fundamental, é muito importante. A Bianca voltou de novo, voltou à rede. Então, quero ouvir vocês. Vamos lá, o que vocês acham do que eu falei? Digam. Não só a Bianca, a Érica e a Vitória, tem a Amanda, tem a Giovana, tem a Isabela, tem a Juliana, tem a Kátia, a Kelly, Luane, Luísa, Natália. Vamos lá, falem. Como exatamente dá para transformar uma tese errada em acerto? Teoricamente, sem ser esse exemplo da não é muito difícil. O Schopenhauer, Luísa, ele escreveu um livro cujo título é mais ou menos assim, né? Eu vou dar em português e em alemão, não nem imagino como é que é, não sei nada de alemão. Como vencer uma discussão sem ter razão. Então, nesse livro, o Schopenhauer mostra várias estratégias de você ganhar a discussão sem ter razão, ou seja, você transformar o seu erro em acerto, né? Tem várias. Nos estudos literários, nas teses de literatura, o que acontece, tem acontecido com muita frequência, eu digo para vocês, olha, uns 70% ou mais, tá? Estou sendo otimista, 70% das teses não tem tese. Não tem uma tese a ser demonstrada, de fato, né? É uma pesquisa, tá? Muitas vezes extremamente meritória, importantíssima. Só que isso aí queima etapas, né?
O doutorado é uma formação para que o doutorando adquira um domínio conceitual, né, da linha teórico-metodológica que ele escolheu, para que ele seja capaz de passar isso para os seus futuros orientandos, né? E a partir daí, a partir dessa formação que o doutorado dá, é que ele vai poder chegar a fazer, eu quero fazer essa pesquisa aqui, e vão levantar resultado, depois eu vejo o que eu faço com eles. Tá? Então, você não ter uma tese, numa tese de doutorado, é você fazer só uma pesquisa, por mais meritória que ela seja, é queimar etapas. Tá? E muitas vezes, essas teses, entre aspas, têm pesquisas extremamente relevantes que têm que ser feitas. Né? Mas eu acho injusto que isso seja, que o doutorando faça isso, sem ter passado por uma solidificação da base teórico-metodológica dele, entenderam? Tá? Então, a Luísa que perguntou, né? Então, tem muitas maneiras. Na atual situação nossa, a maneira mais usada, como falei, 70% das teses não tem tese. Então, você faz um levantamento de dados, levantamento de informações, né? Você expõe dados biográficos, estilísticos e temáticos de um certo autor e fica nisso. Né? A sua linha teórico-metodológica não é desenvolvida. Esse doutorando ele não está tendo consciência da teoria e do método que ele tem que ter para usar nos seus objetos literários. Tá? Não sei se respondi a contento aí, Luísa, o que você está falando aí, né? Que você perguntou. Né? Mas é uma pergunta importante, eu acho que todo mundo, em algum momento, pensou nisso. Tá? Tudo bem, Luísa? Tudo certo? Legal. Vou em frente, então. Vamos voltar lá para o João César. Tá? Eu estava aqui louvando a honestidade intelectual dele. Né? Ele fala até de fazer um trabalho de arqueólogo. Né? De certo modo, a close reading, né? Aquela leitura próxima, é arqueológico no sentido de você buscar aqueles detalhes e de onde eles vêm, como eles se ajustam, né? Como é que eles se correspondem uns com os outros. Né? Depois tem uma outra pergunta aqui que eu já comentei na conversa passada, mas talvez eu queira comentar mais a pergunta feita do que a resposta do João César. Né? Vamos ver a pergunta. Considerando que as teorias preenchem as lacunas de sentido, cada uma à sua maneira, o recuo que você propõe serviria também para que as teorias dialogassem umas com as outras? No sentido de que, ao enfatizar os procedimentos intrínsecos à obra, você estaria se concentrando na região comum às diferentes teorias. Seria também uma forma de evitar um problema teórico comum, que é dizer mais sobre a própria perspectiva teórica, eu acrescento, do que sobre a obra tratada? Tá? Essa pergunta merece análise. Tá? Primeira coisa, considerando que as teorias preenchem as lacunas de sentido, tem um grave equívoco aí. Vocês conseguem ver qual é? Sim, o professor falou na aula passada, né, que preenchem todas as lacunas, no caso, nunca vai preencher todas as lacunas, né? Quem está falando? Desculpa, não estou vendo aqui. É a Kátia. Oi, Kátia, tá, legal. Não é só isso também. Na verdade, quem preenche as lacunas de sentido é a nossa leitura. Nossa leitura é a construção do texto em cima da obra. O que a teoria faz é dar um fundamento, uma base, para que eu escolha um certo método para preencher algumas das lacunas de sentido. Tá? Então, quem preenche as lacunas de sentido não é a teoria, é a leitura. A leitura, claro, que nasce baseada nessa teoria e desse método. Tá? Então, acho que seria esse o primeiro equívoco a apontar aqui. Né? Esse recuo... Oi, quem fala? Além disso, a Giovana. Oi, diga, Giovana. Além disso, eu lembro que você falou também que, além de não preencher todas as lacunas de sentido, tem que existir essas lacunas, tem que existir indeterminações. E não é necessário que elas sejam preenchidas de fato. Porque é aí que está a beleza, sabe? Sim, perfeito. Né? As obras mais simples, né, mais medíocres, né, tá tudo muito claro, quase não tem lacuna de sentido para ser preenchido. Você preenche e nem usa
a lacuna não preenchida ou a indeterminação como constituinte do seu texto. Tá? Agora, as grandes obras são assim, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, né, que os romances do Kafka, tá? Todos os romances dele são inacabados. Os finais dos romances, tá? Quem colocou foi o Max Brod, que foi um amigo que se recusou a queimar a obra como o Kafka havia solicitado e editou os livros dele, né? Mas como não tinha final, o Max Brod, acrescentou o final, né? Então ele completou uma lacuna por conta própria. O que não impede de haver outras lacunas de sentido e que as obras do Kafka sejam magníficas, né? América, o Castelo, o Processo, Metamorfose, tá? São obras magníficas, né? Então, nas grandes obras, isso aí sempre vai existir para a gente, com certeza, né? Outro romance importante, que é Um Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, que é um austríaco, é um romance festejadíssimo, né? E que também gira em torno de coisas, de elementos inacabados, né? Tem um outro romance que estou lembrando aqui agora, não sei se vocês já leram, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Alguém já leu esse livro? Cara, vocês têm que ler. Se vocês morrerem sem ter lido, vão direto para o inferno. O Deserto dos Tártaros é uma obra genial, genial. E a história de um capitão, comandante de um forte na beira do deserto dos Tártaros, que o tempo inteiro espera a invasão deles, né? Eu não vou dizer o final, né? Mas a lacuna aí é essa invasão, que o tempo todo é essa angústia de eles vão invadir, eles nunca aparecem. No final, quem for ler o livro, eu recomendo muito que leia, tá? Eu recomendo que vocês leiam os romances, vão saber como que é feito dessa determinação. A Amanda perguntou sobre o Kafka. Tem um livro escrito justamente sobre isso, chama O Último Processo de Kafka, em que ele narra a história do processo sobre quem que ficaria com os direitos autorais da obra do Kafka, tá? Do acervo dele. Tá? Me dá 2 minutinhos, eu estou com ele aqui no quarto. Peraí, deixa eu ver se eu acho. O livro já está para vocês verem. Peraí. Tá aqui, achei. Deixa eu... Ó. Estão vendo? Deu para pegar? Sim. Então, é um livro que fala não só desse processo jurídico aí sobre a posse dos direitos autorais, mas fala... tá bom, Érica, vai lá. Boa consulta aí, tá bom? Obrigado pela participação. Abraço. Ele fala da vida do Kafka desde o começo, fala do processo de criação, do que ele escreveu, onde publicou. É um livro excelente, cara, e foi muito bem traduzido, tá? É muito agradável de ler, tá? Tem algumas fotos aqui, algumas coisas assim. Nossa, eu não sou kafkiano, mas adoro o Kafka, como acho que muita gente, né? Só o Lukács que não gostava, achava ele um mau escritor. Até os grandes críticos falam bobagem, né? O Wilson Martins não disse que Grande Sertão Veredas não era nada mais do que um catálogo de ornitologia, de botânica. Muita bobagem, cara, estupidez, né? Então, esse livro aqui eu gostei muito de ter lido, muito legal. Então, vocês devem achar na estante virtual talvez mais barato do que nas editoras, que ele é lançamento recente, mas deve ter. Ele é de 2021, tá?
mas deve ter já na estante mais barato do que nas livrarias. Tá? Se quem quiser comprar mesmo, eu sempre reforço, vão comprar lá na Livros e Livros, lá da UFSC, que ela está cambaleando com essa pandemia, gente. A gente tem procurado comprar livro lá, todo presente a gente dá para qualquer pessoa é livro da Livros e Livros. Para nossa livraria não fechar, cara. A gente está num esforço imenso para isso. Tá? Então, bom, vamos lá, vamos continuar então. Deixa eu pegar aqui. Né? Então, quer dizer, esse recuo serviria para que as teorias dialogassem umas com as outras? Eu relativizaria essa afirmação que está na pergunta. Né? Esse recuo serve para que você busque apoio em alguma outra linha teórica para reforçar o trabalho principal com a sua. Seria um diálogo em que tem que haver a proeminência da sua linha teórico-metodológica, porque senão você se perde, você fica pulando de galho em galho. E aí a coerência, falei muito disso na conversa passada, né? Aí a coerência do seu trabalho crítico se perde. Né? Então, não é que você vai se concentrar na região comum às diferentes teorias. Né? A única coisa comum, aliás, nem isso, né? nem o objeto é comum às diferentes teorias, né? Porque a obra, sim, a única coisa comum é a obra, material. Né? Então, alguém da análise linguística, sei lá, do análise do discurso, vai trabalhar com o Machado de Assis, com os romances do Machado. Né? Eu, pelo viés fenomenológico, vou trabalhar com os romances do Machado. Então, a obra é a única coisa comum. Porque quando você constrói o objeto, você está construindo o texto. E cada leitura vai ter um texto diferente, vai ter, portanto, um objeto diferente. Tá? Isso é importante ser colocado também. Né? Agora, ele fala de um problema muito importante, eu já falei dele aqui, que é dizer mais sobre a perspectiva, ou seja, mais sobre a teoria, do que sobre a obra. Né? A teoria passa a ser a vedete, passa a ser a coisa mais importante, aquilo que tem que aparecer. Né? E não é verdade, o que tem que aparecer é o texto que você construiu em cima da obra que você escolheu para analisar. O importante é que a gente chame a atenção do nosso leitor, né, da crítica que a gente escreve, que a gente chame a atenção do leitor para aquela obra através do texto que nós construímos a partir dela. Tá? Comentários? Alguma observação? A Bianca voltou. Vamos lá, Bianca. Entra aí, por favor. Nada? Tudo bem? Posso ir em frente? Tá. Podemos dar uns 5 minutinhos de descanso? Eu preciso alongar um pouco a minha coluna. Tem essa coisa de ficar velho é uma merda, infelizmente. Tá? 5 minutinhos, pode ser? Só vou alongar um pouco e já volto. Tá? Então, 11h06, então 11h11 a gente volta.
Bom, vamos lá. Vamos lá. Todos apostos? Legal. Kátia, quem mais que estava aí? Vitória. A Bianca caiu de novo. Ah, tá, a Bianca está aí. Legal. Ótimo. Então vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Bom, aqui o João César repete aquilo que a gente já tinha conversado no nosso encontro passado, né? Sobre a origem da palavra teoria, né? Que vem do verbo teorem, e quer dizer contemplar algo, ver, assistir a algum espetáculo. No caso, principalmente, eram os Jogos Olímpicos, né? Ou seja, aqui há um pressuposto que é difícil de ver alguma teoria, algum método que não leve isso em consideração, né? E que a teoria se forma diante do objeto e o objeto se forma em função da teoria, né? Isso não quer dizer necessariamente algo que a cada leitura eu vou ter que construir uma teoria toda nova porque tem um objeto todo novo, né? Se eu tenho já um percurso que me permite utilizar uma teoria e seu método, né, eu não vou pegar uma nova obra, eu vou esquecer tudo que eu já fiz antes e vou construir do zero uma nova teoria, um novo método. Claro que não é assim, né? O que acontece é que vai haver um funcionamento, como é que eu diria? Um funcionamento coetâneo, ou seja, contemporâneo do um do outro, né? Teoria, método e objeto vão funcionar juntos. Tá? É isso que nos permite fazer alguns ajustes, pequenos que sejam, em um e outro. Né? A gente tem até uma noção de que a nossa leitura ela foi bem feita quando o objeto serviu para enriquecer ou deslocar um pouquinho que seja a minha teoria, o meu método, e a minha teoria, o meu método me permitiu construir um objeto que me satisfaz, que, por exemplo, consegue comprovar a minha hipótese ou me dá a perceber detalhes ou elementos que eu não tinha percebido antes, né? Então, não se trata simplesmente de um nascimento que acontece ao mesmo tempo, mas eu digo, é um funcionamento. A teoria e o objeto devem funcionar juntos, né? De certo modo, fazendo com que o outro apareça. Tá? Se o seu objeto faz aparecer a sua teoria exatamente como você a vem utilizando, isso, de algum modo, pelo menos, reafirma o acerto da sua construção teórica e metodológica. Tá certo? Quero ouvir vocês um pouco sobre isso, que essa é uma questão muito importante. Por favor. Eu fiquei pensando o que você falou agora sobre construir um objeto que comprove a tese, né, a hipótese. Mas tem algum caminho que seja talvez mais produtivo, no sentido de partir talvez primeiro da obra e depois ir para a hipótese, ou então da hipótese para a obra? Olha, na verdade, o que eu digo que funciona junto não é a hipótese e o objeto, é a teoria e o método com o objeto. Porque a hipótese, se ela é prévia a isso, ela tem grandíssima chance de dar errado. Tá? A hipótese de leitura ela tem que nascer dessa close reading, né? Dessa leitura detalhada, desse corpo a corpo com a obra. Né? Toda hipótese prévia ela é muito complicada. O Bachelard, já falei dele aqui, nos obstáculos ao conhecimento, tá? Eu quero ver se a gente consegue tempo, antes de terminar as aulas aqui, da gente conversar sobre isso. Né? Eu vou pegar a minha tese, dar uma simplificada, né? Tem que traduzir, mas enfim, vou trazer algumas coisas para vocês aqui. E um dos obstáculos que o Bachelard coloca, ele fala de ciências duras, mas serve muito bem para nós. Né? Ele fala do obstáculo do conhecimento primeiro, o obstáculo da experiência primeira. E a gente tem aquela intuição que acha que é conhecimento, né? E vai atrás dela, forçando, até que alguns mais sensatos se dão conta de que estão forçando demais e não vai funcionar. Tá certo?
Então, Vitória, a hipótese ela tem que aparecer desse funcionamento conjunto de teoria-método com o objeto. É isso que vai fazer brotar a hipótese. Tá? E a hipótese vai ser comprovada, aí sim, aprofundando a análise do objeto à luz da teoria do método que você emprega. E aí você vai testar essa hipótese. Você pode desenvolver uma hipótese para um certo trecho, uma certa parte da obra, e aí você pode ver se ela funciona em outros. Né? Se ela funciona nessa obra, aí qual é, seguindo o que o João César propõe, o que você vai fazer? Você vai ver se essa hipótese funciona com outras obras desse escritor. Tá? Se não funcionam, é interessante, isso é um dado para ser discutido. Por que funciona aqui, não funciona lá? Se funciona, por que funciona aqui também? Né? Aí eu vou ter que ver as leituras que ele fez, se há leituras diferentes, explicando por que não funciona, ou se ele mantém aquelas leituras, explica por que funciona. E ainda o último nível, que é o contexto em que essas obras todas foram feitas, tá? Que vão nos ajudar a entender melhor por que a hipótese funciona ou por que a hipótese não funciona. Né? Então, a hipótese, de certo modo não, a hipótese faz parte do texto, faz parte da leitura. Ela se desenvolve enquanto leitura. Não pode aparecer antes. Tá? Deu para acompanhar? Ficou claro? Alguma observação de alguém? Oi, Kátia, pode falar. Sim. Mas eu fiquei pensando agora, depois disso que a Vitória perguntou, na verdade, o crítico vai ter que ter uma afinidade com o objeto, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a analisar poemas, né, para as matérias, eu sou da prosa, eu não sou muito de poema. Então, eu não sabia muita coisa, sabe? Então, foi bem difícil para mim pegar e analisar um poema. Aí, o que eu fazia? Eu tentava ler, reler, mas não saía nada. Então, eu tive que ir atrás de pessoas que sabiam para mim poder ter uma opinião sobre. Só que acaba que depende de quem que tu leu, ou até uma pessoa que tu foi atrás e pediu ajuda, tu vai com um olhar, assim, né? Tu vai buscando aquilo que a pessoa falou. Aí se outra pessoa fala outra coisa, ou tu leu outra coisa, tu vai para uma outra direção. E tu vai fazendo várias leituras. Isso atrapalha ou ajuda? Assim, Sim, o grande problema, de novo, é aquela primeira, aquele recuo que tem que acompanhar todas as fases do método do João César, que é: que leitor sou eu? Qual é as minhas ferramentas? Né? Qual é a teoria? Qual é o método que eu emprego? Como você diz, isso não é só você, acontece com a maioria dos estudantes de letras. Né? As pessoas acabam trabalhando muito mais com prosa, né? Porque a prosa você tem conceitos e elementos assim mais facilmente observáveis e definíveis. Né? Você falar de foco narrativo não é muito complicado. Né? Pode ser que o foco narrativo seja complicado, mas assim, o conceito em si não é difícil de ser aplicado. Né? Você pode falar de foco narrativo e narrador. Né? Tá? Estou juntando os dois aí. Você pode falar de construção de personagens, como os personagens são construídos, qual é a lógica deles, como é que eles se movem no enredo, como é que o enredo é construído, como é que os ambientes são descritos. Você tem uma série de elementos que não são mais concretos, mais palpáveis. Tá? Você pega um poema, se é um poema narrativo, você pode usar esses mesmos elementos. Você vai estar analisando como se fosse prosa. Né? O poema ele tem outras questões. E aí são questões que, infelizmente, são muito pouco estudadas nos cursos de letras em geral. Tá? Não só no Brasil, não, em geral. Tá? O que se faz com o poema, na imensa maioria dos casos, é um tratamento, é uma análise temática. Tá? Tal poeta fala, né? Vamos pegar, por exemplo, uma que teve em voga um tempo atrás, aquela que foi candidata à academia, não foi aprovada, que é poeta, que é professora, que fala de escrevivência, como é que chama ela? A Conceição. Conceição Evaristo, exato. Conceição Evaristo. O que eu vi de análise dos poemas dela foram análises temáticas, de temas fundamentais para nós, né?
que é do tema da mulher, da negritude, né, da voz dos excluídos, dos oprimidos, são temas importantíssimos, né, que tem que permear a política, a sociedade, sociologia, antropologia, tudo. Né? Mas se a gente pega especificamente a linguagem poética dela, os poemas dela são muito ruins, em termos de construção de linguagem poética. É muito pobre. É muito pobre em termos de recurso de ritmo, é muito pobre em termos de construção de verso, é muito ruim como poema. Entendeu? Então, as pessoas, por não dominarem esses elementos, tá, acabam caindo na temática. Eu não estou querendo, em momento nenhum, pelo amor de Deus, né, dizer que não tem importância as temáticas que ela aborda. Elas são fundamentais. Essas discussões têm que ser feitas, mesmo a custo de serem feitas em poemas ruins. Não tem importância. Se colocou em discussão, ótimo. É isso que tem que ser feito. Mas também a gente tem que ter o direito, tem que ter a capacidade de dizer, olha, tem essa importância imensa aqui, mas tem esses problemas imensos aqui em termos de qualidade artística. Tá? A gente tem que ser capaz de dividir essas coisas, de separar o que é uma coisa e o que é outra. Né? Então, o que acontece é que, em geral, os leitores, né, não só alunos de graduação, né, tem um amigo genial, que é o André Sequinel. O Andrezinho é uma magnífica criatura, inteligentíssimo, produtivo. Né? Quando ele era aluno da doutorado na UFSC, aqui na UFSC, ele dizia assim, você quer assustar um aluno de doutorado, mostra um poema para ele não sabe o que fazer com aquilo. Né? Porque as pessoas não aprendem teoria do verso, não aprendem ritmo, sabe? Não aprendem o trabalho que é uma coisa bastante complicada, que é você saber diferenciar metáfora, símbolo e alegoria. E os poemas trabalham muito com isso. Tá? Então, são elementos, são conceitos que são muito pouco trabalhados, de fato. Então, vem aí a sua dificuldade. Então, na verdade, você, não só você, estou falando também de doutorando, estou falando também de professor, pesquisador com décadas nas costas aí de trabalho intelectual. Não tem essa formação. Então, para os alunos que trabalham comigo, né, no PIU com poesia, a primeira coisa que eu falo para eles vai ler Teoria do Verso de Sociais. Tá? A partir daí a gente começa a trabalhar. No mínimo, você tem que dominar algumas informações essenciais sobre os versos. Por que essa obra aqui é verso e não é prosa? A hora que você souber responder a isso, aí a gente começa a ler poema. Entendeu? Não é só o aspecto visual, tem muitas outras coisas que diferenciam. Tá? Então, Kátia, isso é uma coisa que é normal que você sentiu. E você foi atrás, ótimo. Né? Você tem que dar esse recuo e dizer, eu sou uma leitora formada mais para prosa. Então, se eu tenho diante de mim uma obra em verso, cara, eu vou ter que acrescentar informação, acrescentar teoria que seja específica de verso. É isso. Mas é uma dificuldade de muitíssima gente. É mais do que normal. Tá? Então, não se preocupe que isso acontece. Tá? Não, até para contar as sílabas poéticas, assim, né? Aí eu contava, fui atrás para aprender a contar. Aí eu contava, às vezes dava um número a mais ou um número a menos do que realmente era, sabe? Eu tinha que confirmar em algum lugar, ou perguntar para alguém, tá, quantas sílabas tem aqui? Até isso, sabe? Até isso, com tudo, para tentar analisar. Algumas vezes várias vezes, eu dei uma disciplina optativa de introdução à teoria do verso, tá? E posso dar de novo, né? Esse semestre agora está com algum problema aí com obrigatórias e com optativas, né? Eu não sei, eu devo pegar no próximo semestre a 1 e a 2, né? Brasileira 1 e Brasileira 2, tá? Agora, se vocês se juntarem, que quem não fez, não sei se a Vitória fez algum curso desse comigo, teoria do verso, né? Se vocês juntarem no mínimo 12 pessoas, tá? Que certamente vão querer fazer essa optativa, tá? Porque tem que ter um mínimo de 12. Eu posso dar essa optativa. Eu largo a Brasileira 2 para algum colega que queira dar, porque está sobrando gente. Tem mais professor do que disciplina nesse próximo semestre. Tá? Então, a Thelma está pedindo para a gente propor optativas. Tá? Eu posso passar a minha 2 para alguém que queira pegar e ofereça uma optativa. Tá? Se vocês conseguirem, se interessarem, tem que ser 12 pessoas que vão ficar o semestre inteiro, porque
se fizer matrícula e depois tirar a matrícula, a disciplina é fechada. Tá? Os outros 11 ou 10 vão se ferrar. Então tem que ser 12 que queiram. Se juntarem 12, me dê um toque e eu converso com a Thelma. Tem que ser rapidinho, porque ela está dividindo as disciplinas nessas próximas 2 semanas. Tá? Faz isso, eu estou mais do que disposto. Isso aí é uma coisa que eu gosto imensamente de fazer. Tá? Então vê se você junta aí 12 pessoas interessadas. Tá bom? Vamos lá. Vamos então continuar aqui com o nosso amigo João César, que ele fala a teoria, eu tinha falado sobre isso, né? Tem outras coisas também meio óbvias, um pouco óbvias, né, mas que não custa repetir e pensar, né? Que a teoria, em alguma medida, deseja dar a ver aquilo que não presenciamos e deve fazê-lo a partir de uma linguagem conceitual, uma linguagem que se aproxime do geral e se afaste do particular. Ele conclui isso a partir da história lá do teorem, do verbo grego, né? Que é aquele sujeito que... Uma das raras coisas que unia as cidades-estado gregas, né? Até as línguas eram um pouco diferentes, eram os Jogos Olímpicos, que aconteciam a cada ocasião numa cidade diferente. Então, numa cidade que não havia naquela ocasião os Jogos Olímpicos, enviavam alguém para ver, voltar e contar. Né? Então, ele dava a ver aquilo que não era presenciado pelos ouvintes. Né? E tinha que usar uma linguagem muito controlada, né? Não podia ser uma linguagem emotiva, subjetiva ao extremo, né? Falando das suas emoções, das suas impressões. Isso aí, digamos, não dava informação palpável, concreta para os ouvintes dele. Então, daí o uso de uma linguagem mais conceitual, uma linguagem que tende a ser mais genérica, mais geral, aliás, do que particular. E esse é o papel da teoria. Realmente, usando conceitos, apontando para elementos concretos, né, e que tendem a generalizar a análise desses elementos que nós estamos selecionando. Né? Por isso que o João César fala, então, que a teoria exige o corpo a corpo com o objeto. Quer dizer, esse funcionamento conjunto, é o objeto funcionar junto com a teoria-método funcionar junto com o objeto. Uma coisa que a gente vem falando já bastante. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso. Tranquilo? Vamos em frente, então. Vamos lá. Ainda aqui, daí ele fala... Bom, aqui tem umas coisas importantes também. Né? Ele fala, as teorias que nos interessam são teorias que possuem um profundo contato com um corpus determinado. Ele está repetindo o que ele já disse antes. É esse corpo a corpo da teoria-método com o objeto. Tá? Eu pus cores diferentes aqui só para ressaltar que eu selecionei trechos diferentes, tá? Para não confundir um com o outro. Né? Daí ele fala, as teorias que não nos importam e que servem apenas para tediosas disputas de poder na academia são teorias que, na verdade, se limitam a 3 ou 4 conceitos, reduzidas à própria trama conceitual e que cada vez mais se afastam dos objetos. Quer dizer, a teoria se torna vedete. E acontece muito que esses 3 ou 4 conceitos, frequentemente, sejam usados sem que eles sejam bem compreendidos. Né? Muitas vezes são conceitos emprestados de outras ciências. Né? Eu acho que eu já falei disso aqui, não custa repetir e insistir. Né? Quando eu fiz mestrado, o conceito utilizado era dialética marxista. E as pessoas não sabiam muito bem, não tinham lido Marx, Hegel, né? Muito menos Marx. Tá? Depois virou desconstrução, hoje é ou descolonial, né? E vai por aí afora, ou contemporaneidade via Agamben. Né? As pessoas não entendem, né? Não tem pressa de usar o conceito, para se mostrarem sábias. Né? E com essa pressa de usar o conceito, não o dominam o suficiente, não o conhecem o suficiente. Então, o conceito deixa de fato de ser um conceito. É só uma palavra, é um rótulo, é um fetiche. Né? É um objeto que eu fetichizo e falo, olha isso aqui é quase que um Deus que você tem que adorar como eu estou adorando. O que é esse Deus? Eu não sei, mas é o nome do Deus que eu tenho que adorar. Você também vai adorar. Né? Você faz parte do meu grupo agora, você adora esse mesmo Deus que eu estou adorando. Né? É um fetiche. E o fetiche, esse conceito que é exibido sem ser compreendido, se torna mais importante do que a obra literária que se está analisando. E isso é lamentável, porque isso é totalmente improdutivo. Isso chama a atenção
para o intelectual, isso chama atenção para o vocabulário dele, que ele muitas vezes nem entende direito. Isso não chama atenção para a obra literária, né, que é o mais importante para nós. Né? Eu não vi vocês sobre isso. Concordam com o que eu disse? Totalmente? Por favor, sejam rebeldes, discordem do professor. Às vezes ele é chato, fala bobagem. Às vezes ele quer enrolar vocês, cuidado. E aí? Tranquilo? Posso ir em frente? Então tá. Então, estou supondo que a Kátia e a Vitória são representantes dos outros, né? Que ninguém se manifestou aí. Então, elas se manifestaram, eu vou atrás delas, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? É claro que eu não estou dizendo que o objeto exista independentemente do método. Estou repetindo, né? Objeto e teoria método têm que funcionar juntos, né? É como o Saussure ensinou no curso de Linguística Geral, né? A primeira coisa que uma teoria faz é se colocar diante de um objeto e funcionar junto com ele, né? Agora, isso é importante que ele fala depois. Ele fala sobre a resistência oferecida pelo objeto, ou seja, a potencialidade ou a possibilidade que o objeto pode nos oferecer de enriquecer, mudar ou deslocar a nossa teoria, o nosso método. Né? Porque a teoria tem uma tendência, como ele fala aqui, de autocentramento. Ela não oferece resistência alguma. Ela muitas vezes, facilmente, parece ser uma resposta para tudo. Né? E não é assim. Né? E não é assim. A teoria tem que estar funcionando com o seu objeto, olhando o objeto como um desafio a ela. Um objeto que, de alguma forma, vai resistir a ela. Um objeto, quando ele é muito dócil à sua teoria, desconfie que talvez você não esteja aprofundando a análise do objeto. Né? Desconfie. Tá? Não quer dizer que você vai dizer toda vez que a sua teoria não presta. Né? Mas essa desconfiança é importante. Até para comprovar que, não, desconfiei, mas a teoria resistiu à minha desconfiança. Então, ela está funcionando bem. Né? Isso é algo também que é um processo metodológico que é fundamental. Tá? Quero ouvir vocês, agora sim, por favor. Digam alguma coisa. Deu para entender? Deu para acompanhar? Vocês já se sentiram nessa situação em algum momento? Talvez não, né? Porque... Fala, Cátia, desculpa, pode falar. Não, eu concordo com o professor. Eu acho que daí talvez o método seja muito superficial, daí quando é muito fácil, assim, né? É aquela história. Tá muito fácil, tem coisa errada. Sim, tem que dar uma olhada, assim. Sim. Eu concordo com isso. Sim. Agora, essas dificuldades, essa resistência ou essa facilidade estranha, né? Ela aparece quando você faz esse recuo epistemológico, quando você lê a sua leitura, quando você tem consciência de que está usando um método. E como eu disse, a primeira conversa nossa, discussões sobre metodologia de verdade são muito pouco frequentes nos estudos literários. Né? Então, ainda mais vocês em graduação, eu acho que muito dificilmente alguém discutiu isso em sala de aula com vocês. Né? Eu mesmo, quer dizer, eu estou aproveitando essa disciplina de teoria para falar disso. Eu procuro falar de método, só que a maior parte do tempo eu tenho que apresentar a história da literatura. Né? Então, não há uma discussão minha sistemática, como eu estou fazendo aqui com vocês agora, de metodologia, que é, na minha opinião, uma disciplina que deveria ser dada no primeiro semestre e talvez ao longo do curso inteiro, né? Para vocês terem essa visão da ciência dos estudos literários. Tá? É uma base muito importante. Né? O problema do currículo, da grade curricular, é que várias vezes eu tentei botar disciplinas de filosofia, de metodologia, mas vocês têm um tempo limitado. Né? Se cada professor vai colocar aquilo que acha importante, vocês vão precisar de 98 horas por semana de aula. Entendeu? Esse é o grande problema que a gente sempre enfrenta. Né? Então, há muita coisa que vocês vão ter que buscar fora. Né? Não tem jeito. Né? Posso ir em frente? Vamos lá. Tá?
Bom, isso aí repete mais ou menos o que a gente já falou, né? Quando você propõe uma teoria no sentido contemporâneo, né? Ela tem a tendência de oferecer resposta para tudo. É você que tem que ter essa postura desse recuo epistemológico e desconfiar dela, né? E até para o fato de que talvez não haja resposta alguma a ser alcançada. Esse é um ponto importante, né? E talvez a teoria possa provar isso, mas sempre desconfie dela. Sempre desconfie da sua leitura. Não desconfiar no sentido imobilizador, né? Desconfio, não sei o que fazer. A desconfiança é simplesmente esse recuo epistemológico. Deixa eu ler melhor a minha leitura, né? O que é ler a minha leitura? É ver como que teoria e método estão funcionando junto com o objeto. Será que eu tenho que mudar um pouco, reconstruir de um outro modo um pouquinho diferente o meu objeto? Será que eu tenho que usar de modo um pouco diferente a minha teoria e método? É esse recuo que é fundamental, né? E aí o João César dá exemplos de autores em que nem sempre você vai encontrar respostas para as perguntas. Eu já falei isso várias vezes nas minhas aulas ao longo do tempo, né? Uma boa leitura, muitas vezes, se mede pelas boas perguntas que elas nos permitem formular, muito mais do que pelas respostas que nós encontramos. Uma boa leitura é aquela que faz excelentes perguntas, né? Nos põe a pensar cada vez mais sobre a obra, né? Então, quer dizer, muitas vezes essas inquietações não são passíveis de uma resposta conceitual, né? Na sua teoria, ela tem que ser capaz, né, qualquer teoria que seja, de não ver uma pergunta e já enfiar um conceito em cima dela, dessa pergunta, dando uma resposta. Muitas vezes o objeto vai funcionar, vai ser lido, levando em conta que ele faz perguntas que não têm que ser respondidas, não devem ser respondidas, porque senão você está simplificando demasiadamente o seu objeto, né? Então, essa é o que ele fala aqui de indeterminação radical, né? Determinação radical. Esse é o ponto crucial aí, né? Né? Agora, ele fala também, na sequência aqui, de um olhar teórico cubista, né? O que é o cubismo? O cubismo ele bota no plano, né? No plano, não sei se vocês têm mais ou menos na cabeça quadros cubistas, né? Deixa eu buscar alguma coisa aqui, peraí. Para dar um exemplo aqui, pegar um Picasso aqui, que vai ser o mais interessante para nós. Deixa eu ver, está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o Picasso, está aqui. Aqui. Tá, deixa eu compartilhar a tela. Estão vendo esse quadro Picasso? Né? O olho, o nariz, a boca, teria até exemplos melhores, mas ele está botando no plano bidimensional, né, perspectivas que são tridimensionais, né? Deixa eu ver se eu acho um outro melhorzinho aqui. Esse aqui, por exemplo. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Ele bota aí várias perspectivas, né, numa só bidimensionalidade, né? Então, deixa eu botar. O que ele fala aqui de crítica cubista. Então, deixa eu voltar lá para o João César. Vai. Aqui, né? O que seria um olhar teórico cubista? Né? Ele fala, é muito difícil, mas assim como uma tela cubista pretende apresentar uma percepção simultânea de aspectos variados do mesmo objeto, seria muito interessante pensar numa escrita ensaística que tivesse a força de uma percepção cubista. Eu já acho que há algum problema aí, deixa eu ler até o final, depois eu vou discutir isso com vocês. Tá? Isso essa percepção cubista, que necessariamente afirmasse naquele momento o seu ponto de vista, mas que deixasse clara a perfeita ciência de que ele é um ponto de vista que não elimina os demais. Aí está corretíssimo. Tá? Deixa eu vou botar aqui, peraí, deixa eu voltar lá. Eu quero mostrar a minha imagem aqui. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o Merleau-Ponty, né? Uma coisa bem interessante. Né? Se eu pego um objeto, né? Essa caixa, tá? Quando eu olho, qualquer um de nós, quando a gente olha, a gente tem a percepção de que isso aqui é um volume no espaço.
Merleau-Ponty fala disso. O que nos dá a perceber que isso é o volume do espaço se fisiologicamente a retina é uma superfície plana? Ela recebe os pontos de luz numa superfície plana e envia isso para o cérebro, né? Por que a gente tem a percepção de que, caramba, isso aqui é uma superfície, é um volume no espaço? O Merleau-Ponty fala, porque existe o fato de que, na minha perspectiva de visão, estão presentes, embora encobertas, as perspectivas de visão dos outros sujeitos. Só porque eu tenho em mim, de forma escondida ou de forma latente, as perspectivas dos outros, é que eu consigo, na minha perspectiva, ver isso aqui como um objeto, um volume no espaço. É claro que a perspectiva é minha, é a partir dela que eu vejo o objeto, mas eu só o vejo como volume porque essa minha visão, a minha perspectiva, ela leva junto de si as perspectivas de visão dos outros, as outras perspectivas de visão de outros sujeitos, portanto. Então, isso é algo que está na filosofia do Merleau-Ponty. Então, de certo modo, né, o que o João César está defendendo aqui, e é importante, né, embora possa se prestar algum equívoco, porque eu falo desse equívoco, é que a minha visão, eu não posso dizer que ela é a única, não posso pensar e usá-la como se ela fosse a única. Que isso vai impedir de, numa dificuldade, numa resistência que o objeto me oferece e que eu não consiga resolver com a minha teoria, pode ser que algum elemento conceitual de outra teoria que eu some a minha me ajude a resolver. Eu vou manter a minha coerência teórica, mas não vou me fechar para contribuições possíveis de outras. Essa é a questão, né? Então, a nossa teoria não é um ponto de vista, ela é o nosso ponto de vista, mas é um também, porque, de algum modo, ele pode usar a contribuição dos outros, não se fechar nela própria. O equívoco é esse, é achar que ele é o ponto de vista único e nunca pedir socorro ou usar conceitos pequenos de outras, pequenos detalhes de outros métodos e teorias, quando isso se mostra possível e necessário. Tá? Ficou claro isso? Vamos ver. A Bianca está perguntando aqui. Até que ponto uma ruptura com a teoria do verso, expandindo o limite entre literatura e oralidade, não pode reaproximar essas poéticas temáticas de uma poética com força estética? Essa pergunta eu tenho que pensar uns 10 anos para responder, Bianca, sério. É uma pergunta muito boa, mas deixa eu pensar aqui. Né? O que você chama, primeiro, o que você chama de ruptura com a teoria do verso? Porque se você expande, quer dizer, você afasta a literatura da oralidade, é isso. Tá? Então só que o verso, ele não é só um elemento de oralidade. O verso é um elemento de visualidade também. Ele é um elemento sintático também. Tá? É um elemento semântico também. Tá? Explica um pouco melhor, faz favor. É que quando você estava comentando sobre a Conceição Evaristo, eu pensei num outro texto que eu li que não era da Conceição especificamente, mas que a Conceição fez um prefácio, que é Querem Nos Calar. E aí, as poéticas dessas meninas são um pouco diferentes das que a gente está acostumado, porque a poesia é escrita para ser declamada especificamente. E aí, eu ficava pensando muito nisso, porque eu conseguia ver uma certa força estética, mas também não posso falar muito na graduação, mas eu sentia que era muito essa sensação de que elas queriam se afastar dessa teoria, mas ao mesmo tempo elas não queriam se afastar da literatura especificamente, até porque elas publicaram o livro em texto, e ele assume outra força quando lido e outra quando ele é declamado. Então eu fiquei pensando um pouco nessa questão de até que ponto essa ruptura que elas estão fazendo não traria novamente um certo sentido estético de novo, sabe? Sim. Tá. O estético aí eu usaria artístico, tá? O artístico é o que tem a ver com o objeto. O estético é o que tem a ver com a nossa leitura do objeto, tá? O estético diz respeito ao fruidor, ao receptor. O artístico tem a ver com a construção do objeto que vai se transformar em aesteses, né? Em percepção. Tá? Então, para ser chato aí
na terminologia, eu diria com força artística, tá? Ou com valor, ou com qualidade artística, eu acho que é isso que você está dizendo, né? Essa tensão interessante entre a escrita e a oralidade no verso é algo muito importante, né? Por exemplo, você tem versos que, lidos como versos, são muito ruins, mas que, quando colocados numa letra de uma música, funcionam extraordinariamente bem. Tá? Eu vejo assim o Arnaldo Antunes, quando ele faz poema, eu acho ele muito ruim como poeta só. Como letrista, ele é um excelente letrista, ele tem letras muito boas, porque é outro modo de fruir. Tá? É outra estratégia artística e, portanto, é outra recepção, é outra aesthesis. Né? Agora, essas poetas de hoje que você fala, né, teria que haver um trabalho de análise desses poemas serem falados em voz alta. Pode ser que tenha estratégias de falar em voz alta que não são percebidas na leitura. Pode ser que na leitura em silêncio não apareçam muitas qualidades que podem aparecer justamente quando lidas em voz alta. Né? Para mim, o ideal é que a obra ela chame tanta atenção pela qualidade artística, seja lendo, seja sendo ouvida. Tá? Eu sempre dei o exemplo do Padre Vieira. O Vieira é genial sendo lido e, pelo que contam, era genial sendo ouvido também. Isso é algo bastante difícil. Tá? Eu tenho um poeta francês que eu gosto muito, o Serge Pey, né? Ele trabalha com verso livre. Tá? Agora, como é que é a poesia dele? Ele recupera aquela dimensão ritualística do poema. Né? Vocês podem, vou escrever o nome dele aqui no chat, procurem no YouTube, tem um monte de leitura que ele faz, que não são leituras, são performances. Talvez mais do que performances, são rituais. Ele recupera o lado mágico, ritualístico do poema. Então, ele conviveu muito tempo com índios no México, né? Então ele declama os poemas, ele pega um pirógrafo, né, que é aquela coisinha quente para escrever em madeira, ele pega bastões, ele escreve os poemas com pirógrafo nesse bastão, ele bota guiso nos pés, ele vai lendo, e aí o pé do verso é literal para ele vai batendo no ritmo e vai lendo, e como se fosse um xamã. Né? E o poema dele ganha assim, um tom mágico ritualístico que impressiona, sabe? E que não aparece na leitura só. Mas agora, na leitura só, ele tem uma qualidade poética de escrita que é muito grande. Tá? Eu traduzi um poema dele, O Nome do Tomate, Le Nom de la Tomate. Né? Se um dia vocês quiserem, a gente marca uma conversa fora de hora e eu posso mostrar a tradução e contar esse poema. O poema é maravilhoso. Fala sobre o massacre de palestinos pelos israelenses e cristãos direitistas lá em Sabra e Shatila, em 82, no sul do Líbano. Né? Ele é um poeta muito, muito, muito comprometido com causas sociais e políticas. Né? Então, a poesia dele funciona lendo, mas funciona assim magnificamente quando você vê. Né? Procura no YouTube, vocês vão ver, é impressionante. Assim, a gente fica de boca aberta ouvindo. Né? Quem não entende francês, claro, vai perder a força das imagens, né? Mas mesmo sem entender francês, vai dar para sentir essa força. Tá? Então, tem isso. Eu, ultimamente, tenho trabalhado com outra estratégia de construção do verso. Adoro fazer soneto, verso tradicional, rima e tal, mas eu tenho buscado fazer criações, né? Tem uma criação digital que a gente está trabalhando agora, em que eu tenho feito poemas usando a estratégia do ritmo do rap, né? Que no rap o ritmo não está na métrica, está na rima. Então não tem métrica, mas tem uma rima que marca um ritmo insistente, um ritmo que é variável. Né? Então, eu acho que é um tipo de poema, eu estou procurando fazer com que ele seja interessante de ser lido em silêncio e de ser lido em voz alta. Em voz alta eu sei que está funcionando, eu tenho lido, as pessoas têm gostado. Eu não sei lido em silêncio, como é que funciona. Queria saber se está funcionando como eu quero que funcione, entendeu? Mas essas questões são muito, muito profundas, muito, muito, muito importantíssimas. Perdoem aí a hipérbole. Tá? Então, Bianca, pode ser que sim, pode ser
que pode ser que o mau verso que eu acho da Conceição Evaristo, pode ser que lido em voz alta funcione. Eu nunca ouvi ele sendo lido em voz alta. É uma análise que tem que ser feita. Faça essa análise. Me convença de que em voz alta ela funciona, que eu vou virar fã ardoroso da Conceição Evaristo, vou dizer o que ela tem de bom. Tá? Sem problema. Sem problema. O objeto como eu construí não é bom, mas não quer dizer que o meu modo de construir o objeto seja o único possível. Ele pode ser deficiente, pode ser errado, pode ser equivocado, não tem problema nenhum. Aí eu mudo de opinião no ato. Tá certo? Eu comparo isso que a Bianca falou com transcrição, sabe? Quando tu pega um áudio de uma pessoa, eu já fiz esse trabalho e é complicado, porque a gente ouvindo o áudio tá ótimo, perfeito. Na hora que escreve, tu fica assim, meu Deus, se eu deixar desse jeito, as pessoas... Não, eu tenho que botar uma vírgula, um ponto, alguma coisa ali que... Pra não mudar, não ter que mudar, mas para as pessoas entenderem como que ele estava falando. Sim. Tem um exemplo de oralidade literária de um sujeito que era semi-analfabeto. Eu vou escrever aqui, procure no YouTube também, tá? É um cara, é um goiano, morreu cedo, 50 e poucos anos. Teve uma hemorragia intestinal, uma pena. Geraldinho Nogueira. Procurem, é uma oralidade. A gente às vezes tem esse preconceito, né, de achar que só quem é letrado, alfabetizado, estudado, não sei o quê, que tem riqueza linguística. Nada, esse cara inventa umas metáforas, que é um negócio impressionante, uma sintaxe magnífica. O cara, ele era quase analfabeto, praticamente analfabeto. Tá? Procurem no YouTube, tem vários aí, o Caos do Marimbondo. Veio, depois na próxima aula a gente conversa, eu vou contar o que um amigo meu de São Paulo começou a falar na casa dele depois que ele ouviu esse caos. Cara, aqui em Santa Catarina, para os Catarina puro aí, talvez seja difícil entender, porque ele fala muito coisa de caipira. Como a minha cultura é caipira, eu entendo facilmente. Tá? Então, talvez tenha alguma dificuldade aí. Mas as imagens que ele constrói são extremamente criativas. Ele tem uma criatividade linguística assim, impressionante para alguém que, repito, era praticamente analfabeto. Né? Dê uma olhada, depois vocês contam para mim. Tá bom? Bom carnaval. Protejam-se, cuidem-se, por favor. Obrigado pela atenção, gente. Um abração. Tchau. Tchau. Até.